Nesse vídeo, nós continuamos a discussão sobre o campo quantizado e aqui é um vídeo com um objetivo mais conceitual de destacar distinções fundamentais da eletrodinâmica quântica, né, essa teoria quântica do campo eletromagnético, do que a gente faz na mecânica quântica não relativística, que vocês estudam desde a graduação. Tem várias distinções conceituais bem fundamentais que depois vão aparecer bastante quando a gente estudar também a equação de Klein-Gordon, e que a gente já vai poder apreciar vários aspectos aqui nesse vídeo. Uma breve revisão do que a gente já fez, a gente quantizou o campo eletromagnético por analogia com o oscilador harmônico mecânico. Depois a gente vai mostrar como quantiza sem precisar da analogia, mas a essência da analogia está aqui nesse GIF que representa a propagação de uma onda eletromagnética. Você vê que se você fixa um ponto no espaço, o campo elétrico está oscilando e matematicamente a gente vê que nessa onda eletromagnética a oscilação é uma oscilação harmônica. E aí essa analogia é muito frutífera porque a gente basicamente pode usar toda a álgebra que vocês estão acostumados para o oscilador harmônico na quântica, né? Diretamente mapear ela para o campo eletromagnético. Então, do ponto de vista da manipulação das contas e tal, tem muita semelhança que a gente explorou em vídeos anteriores. Porém, nós vimos que apesar da analogia matemática, a gente chegou em uma teoria completamente distinta do que a gente tinha na mecânica quântica não relativística. Então, entre as diferenças que a gente já discutiu, a gente chamou a atenção que as excitações do campo eletromagnético podem ser pensadas como partículas, que são os fótons, mas são partículas fundamentalmente deslocalizadas, né? Então, o estado de um fóton é um estado deslocalizado espacialmente, a gente não consegue definir um operador de posição para o fóton, e isso é bem distinto do que acontece na mecânica quântica não relativística, onde os objetos até podem não ter posição bem definida, mas você sempre pode produzir um estado em que ela tem uma posição bem definida, você pode falar em operador posição. Então, o fóton tem que tomar muito cuidado como interpreta ele, como a gente discutiu em vídeos anteriores. E a gente viu que nessa teoria quântica do campo eletromagnético a gente consegue criar e destruir partículas. Então, aqui nesse GIF, já desde que vocês estudam lá no átomo de Bohr, quando o elétron sofre uma transição, ele emite um fóton, né? E aí isso cria uma partícula, passa a ter uma partícula quando não tinha. Isso é totalmente revolucionário. Só quando você combina quântica com relatividade que você consegue fazer isso. E a gente mais para frente no curso vai entender mais profundamente por que precisa tanto da quântica quanto da relatividade para ter fenômenos que criam e destroem partículas. Isso são aspectos mais essenciais de uma teoria quântica de campos, que é essa teoria que a gente obtém quando a gente combina mecânica quântica com a mecânica relativística do Einstein. E nesse vídeo a gente vai querer aprofundar um pouco as semelhanças e diferenças entre a eletrodinâmica quântica e a mecânica quântica não relativística. Para começar, a gente obteve o potencial vetor quantizado, tá? E é dado por essa expressão, a gente interpretou bastante ela, não vou entrar em todos os detalhes agora de novo, mas só queria chamar a atenção para o fato de que no processo de quantização do campo, a grandeza mais natural, fundamental, é o potencial vetor. E a gente vai entender isso mais profundamente quando a gente falar em mecânica analítica. Então aqui esse A representa o operador de aniquilação, ele destrói um fóton, né, quando ele atua num catch, e o adaga cria um fóton, e esse K sigma indica o modo, né? Então esse K é o vetor de onda, e esse sigma denota a polarização da onda. Esse epsilon é unitário de polarização, ele tem módulo 1, e aí indica justamente a direção com que esse A está oscilando, que vai ser transversa à direção de propagação. Então esse epsilon é perpendicular ao vetor de onda K, e a gente pode sempre escolher uma base de polarização que os unitários são reais. Fisicamente a gente viu que isso está ligado com você escolher uma base de ondas linearmente polarizadas, tá? E aqui a dependência da onda com a posição e com o tempo, né? Então, se tiver dependência com o tempo, uma dependência harmônica. Esse V é o volume de quantização e esse ômega é a frequência da onda. Então, esse ômega a gente viu que ele é dado pelo módulo do vetor de onda vezes a velocidade da luz no vácuo e por isso que bota esse subíndice aqui. Então, isso daqui a gente, por enquanto, quantizou o campo só no vácuo. Aqui está implícito que não tem matéria, tá? Depois a gente vai ver como quantiza na presença da matéria. E aí, a partir do potencial vetor, a gente pode obter tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. No vácuo, a gente viu que o potencial escalar é zero, porque a gente pode sempre escolher o potencial escalar como zero. Então, basta o potencial vetor. O campo elétrico é dado por menos a derivada temporal do potencial vetor e o campo magnético pelo rotacional desse operador potencial vetor. E aí, primeira coisa, já apareceu em vídeos anteriores, mas eu peço para vocês pausarem o vídeo e mostrarem, a partir da expressão do A, que os campos são dados por essa expressão daqui.
Então, para calcular o rotacional, é muito conveniente essa identidade. Vocês podem demonstrar e usar elas. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro presencial. Então, agora vamos começar a entrar nos tópicos centrais desse vídeo. Primeira coisa é chamar a atenção que esses operadores de campo elétrico e magnético satisfazem as equações de Maxwell. Lembra que a gente está no vácuo, então não tem densidade de carga nem de corrente, as equações de Maxwell são dadas por essas expressões. E aí, pausem o vídeo e verifiquem que, de fato, essas expressões para o campo elétrico e para o campo magnético satisfazem as equações de Maxwell. Algebricamente, é muito conveniente você perceber que o operador nabla, ele basicamente pode ser trocado por um IK sempre que ele bate em funções dessa forma. Então, isso que generaliza a identidade matemática que eu botei no slide anterior. E fisicamente, matematicamente, né, isso aqui significa basicamente que uma função que a dependência com espaço dessa forma é basicamente você está analisando um ponto do espaço de Fourier. Né? Então, uma das grandes conveniências das transformadas de Fourier do ponto de vista matemático é justamente que eles transformam operadores diferenciais em operações algébricas. Né? Então, divergente passa a ser um produto escalar com K e assim por diante. Né? E para demonstrar essas equações, outro aspecto importante é levar em conta que esse unitário de polarização é perpendicular ao K, que fisicamente significa que as ondas eletromagnéticas são transversas, elas oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda. E então, pausem o vídeo, vejam se vocês se sai bonitinha a demonstração de que esses operadores satisfazem as equações de Maxwell. Qualquer coisa, levem para o nosso encontro. Do ponto de vista físico, isso é muito, muito fundamental e mostra que, ao quantizar o campo eletromagnético, no fundo, a diferença essencial é que agora você deve pensar os campos elétricos e magnéticos como sendo operadores. Então, aqui eu quero frisar o quanto que isso é já fundamental, porque quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está saindo da mecânica de Newton e indo para uma mecânica quântica, muda tudo. Muda tudo. Surge uma equação de Schrödinger que você tem que mudar as próprias variáveis dinâmicas da sua teoria. Agora você introduz o conceito de uma função de onda. Quando você faz o campo eletromagnético quantizado, você continua tendo como operadores da sua teoria o campo elétrico e magnético, essas são as variáveis dinâmicas, né? E elas satisfazem as mesmas equações, só que agora são operadores. Então, realmente é uma mudança muito mais, muito menor, né? Muito menos dramática do que acontece com a mecânica das partículas, tá? Então, isso é uma coisa bem importante já para frisar aqui para a gente. E aí, para a gente prosseguir, vamos relembrar um resultado bem importante, que a gente pode representar os operadores hamiltoniano em momento linear através de derivadas. Né? Então, o hamiltoniano vai ser proporcional aqui à derivada temporal e o momento linear ao operador nabla, né? Derivadas espaciais. Para lembrar por que isso é verdade, isso é uma consequência da relação de de Broglie. Então, como é que a gente vê lá no curso de graduação? Né? Quer dizer, a relação de de Broglie associa energia da partícula com a frequência com que a onda associada a ela está vibrando. E aí, então, você vê que um estado com energia bem definida é um estado que tem uma frequência bem definida. Mas estados com frequência bem definida, uma onda que vibra com uma frequência bem definida, a dependência temporal é essa oscilação harmônica que está representada aqui. Então, a função de onda com frequência bem definida é dada por isso. Pela relação de de Broglie, a gente sabe que essa função é uma função que tem energia bem definida. Então, isso significa que o hamiltoniano, batendo nessa função de onda, vai ter que dar a energia, que está bem definida, vezes o psi, ou seja, esse psi vai ter que ser um autoestado do hamiltoniano. E aí, colocando essa expressão aqui, né, colocando esse DDT, você vê que cai justamente o menos i ômega, aí quando você multiplica por IH cortado, vai ficar que o H batendo no psi vai dar justamente o H cortado ômega do psi, esse H cortado ômega é energia, e voilá, então é satisfeita essa relação. Ou seja, em outras palavras, sabendo a relação de de Broglie, a gente conclui que a gente pode representar o operador hamiltoniano como sendo IH cortado DDT, porque isso vai fazer com que essa relação aqui seja válida. Pausem o vídeo, façam a mesma análise para justificar por que o P pode ser representado dessa forma daqui. Então a gente vai usar essas relações agora. Vamos fazer um paralelo, uma tabela, relacionando, então, a eletrodinâmica quântica com a mecânica quântica não relativística, para começar essas comparações mais profundas que a gente vai querer fazer agora. Então, primeiro, a gente vai sempre trabalhar para a partícula livre, que é o que a gente está fazendo até agora. E aí, como é que fica a relação de dispersão da partícula livre? A relação de dispersão é a relação que relaciona energia com o momento linear. Por que a gente chama de relação de dispersão? Porque a gente viu que a energia é ligada com a frequência por de Broglie, o momento linear com um K.
Toda relação da frequência com K é o que a gente chama, em teorias ondulatórias, de relação de dispersão. Então, como é que fica essa relação de dispersão? Para a mecânica quântica não relativística, é dado pela expressão que a gente tem desde física 1. A energia tem só o termo cinético, que é P quadrado sobre 2N. E a gente mostrou que a quantização do campo eletromagnético, né, que a partícula associada a essa excitação do campo eletromagnético, que é o fóton, a gente mostrou que satisfaz essa relação de dispersão. Sem surpresa, porque é a relação de dispersão que aparece na mecânica relativística. Nota que na mecânica relativística, uma partícula livre, a energia ainda poderia ter um segundo termo aqui somando, né? Que seria um termo proporcional à massa. Então, o fato desse termo não aparecer quando a gente quantiza o campo eletromagnético demonstra que a massa do fóton é nula. E aí, o que a gente vai fazer? Essa associação da relação de De Broglie continua igual para a eletrodinâmica quântica e para a mecânica quântica não relativística. E não só é igual, quer dizer, a quântica nasce justamente de impor a relação de De Broglie para o campo, né, que é o Planck, né, o postulado fundamental lá, o E igual a HNI. Então, essas relações são as mesmas para os dois, uma semelhança. O que acontece, então, se eu agora associo a energia ao operador hamiltoniano e ao P, o operador momento linear, substituindo 2 na equação 1? Eu obtenho a equação dinâmica que o campo vai ter que satisfazer. No caso da mecânica quântica não relativística, é uma equação dramaticamente nova, revolucionou a mecânica, que é a equação de Schrödinger, né? A mecânica quântica é regida por essa equação de Schrödinger. Nota que essa equação de Schrödinger, ela vem justamente de você substituir 2 em 1, tá? Ou seja, é uma equação nova comparada à mecânica. Se você substitui 2 em 1, a equação 2 na equação 1 para a eletrodinâmica quântica, nada menos, nada mais do que a equação de onda. Então, que foi uma revolução na mecânica quântica, agora é nada mais do que um resultado super conhecido, que o potencial vetor no vácuo vai satisfazer a equação de onda. Nota que lembra que a gente está sempre considerando aqui que o φ igual a zero, né? Está no calibre de Coulomb, né? Que o divergente de A igual a zero, tudo a gente falou em vídeos anteriores. Mas aqui já aparece uma distinção fundamental. Primeiro, a gente vê que o cara que vai ser o análogo do psi na eletrodinâmica quântica está sendo o potencial vetor. E segundo, a equação que ele satisfaz é, no fundo, a equação que você já tinha desde sempre. A novidade da quântica agora é pensar que esse potencial vetor é uma partícula, é um operador, e as excitações do campo eletromagnético são uma partícula. Isso é novo. O fóton é uma coisa que só aparece quando você quantiza o campo eletromagnético. No caso não relativístico, essa relação de dispersão 1 era super conhecida desde física 1. A novidade é você dizer que agora você vai ter que associar uma onda a essa partícula, e aí a equação dinâmica que rege a dinâmica dessa onda é uma coisa totalmente nova, que é a equação de Schrödinger. Mas temos mais diferenças fundamentais. Na mecânica quântica não relativística, a equação de Schrödinger é uma equação de primeira ordem no tempo. E, por isso, inclusive, a gente pode dizer que a função de onda contém toda a informação dinâmica da partícula, e essa equação é tudo que a gente precisa para ter a dinâmica completa da partícula. Então, é bem fundamental que seja uma equação de primeira ordem no tempo, porque senão, além do conhecimento da função de onda, você teria, se fosse uma equação de segunda ordem no tempo, você teria também, para resolver a EDP, né, equação diferencial, você teria que fornecer também a condição inicial sobre a derivada do psi. Então é bem importante que seja uma equação de primeira ordem no tempo, e até aproveitando fazer um comentário histórico aqui. O próprio Dirac, né, quando estava buscando aí no que depois foi levar ele a equação de Dirac, um dos pontos de partida fundamentais para ele, um dos grandes guias para o Dirac, era justamente a ideia de que você tinha que buscar para o elétron no regime relativístico uma equação de primeira ordem no tempo. A gente vai discutir isso melhor quando a gente falar equação de Dirac, mas eu quero destacar já o quão central é a gente lidar com uma equação de primeira ordem no tempo. No entanto, a equação que a gente obteve aqui no caso da dinâmica quântica, que é a equação de onda, ela é de segunda ordem no tempo. Isso é uma diferença central. E, bom, por um lado é razoável, porque relativisticamente, se tem derivada parcial de segunda ordem, é natural que a temporal seja de segunda ordem, tá? Mas isso tem problemas sérios. Isso aqui significa que essa equação não pode ser ela o análogo da equação de Schrödinger, porque ela não tem toda a informação da sua dinâmica do campo eletromagnético. E isso dá para ver na física clássica, inclusive. Tem soluções de equações de onda que não existem na natureza, porque elas não satisfazem as equações de Maxwell. As equações fundamentais do campo são as equações de Maxwell, que nem a gente vê no curso de eletromagnetismo, né? As equações de Maxwell implicam na equação de onda, mas o contrário não é verdade. Você tem soluções da equação de onda que não são de Maxwell, e um exemplo está aqui, né? A gente tem que uma onda longitudinal, então, ou seja, uma onda que se propaga em Z e vibra em Z, sendo ela harmônica, pode satisfazer aqui a equação de onda, né? Basta esse ômega e o K
satisfazerem a relação de dispersão ômega igual a Kc. Mas ainda que satisfaz a equação de onda, a gente sabe que esse A não existe na natureza. Ele gera um E, por exemplo, que não satisfaz a lei de Gauss. Se tira o div do E, não vai dar zero. A gente está no vácuo, tinha que dar zero. Ondas são transversas, ondas eletromagnéticas são transversas no vácuo, né? Então, você vê o seguinte, essa equação de segunda ordem, ela, na verdade, não é o análogo da equação de Schrödinger. Você constrói ela de uma maneira totalmente análoga à equação de Schrödinger, mas ela não pode ser pensada de um ponto de vista mais fundamental como um análogo da equação de Schrödinger para a eletrodinâmica quântica. Então, isso já é uma diferença grande, tá? As equações fundamentais são as equações de Maxwell. Se você quiser, de uma maneira bem sucinta, as equações fundamentais da eletrodinâmica quântica a gente pode escrever desta forma daqui. Então, no fundo, a gente já viu que o E e o A, eles são os pares de variáveis canonicamente conjugadas, né? Então, E igual a menos A ponto é uma equação relacionando o E e o A, e aí essa outra equação aqui também relaciona o E e o A, e agora todas são equações de primeira ordem. Vocês podem verificar que todas as 4 equações de Maxwell agora são necessariamente satisfeitas. Lembrando que a gente está no calibre de Coulomb, o divergente do A é zero. Então, se você tirar o divergente dessa primeira equação, você vai ver que o div do E é zero, já satisfez essa lei de Maxwell, essa equação de Maxwell, né? E só de você estar lidando com os potenciais, isso já garante que você satisfaz as equações homogêneas, né? Que é o div do B igual a zero, já é automaticamente satisfeito, porque o B é o hot do A. E também a equação de Faraday também é automaticamente satisfeita pelos potenciais. Por isso, inclusive, que você introduz os potenciais lá originalmente no curso de eletro, né? E da mesma forma, você pode mostrar que a equação de Ampère-Maxwell, em termos do potencial vetor, é dado por essa expressão daqui. Basta substituir o B, o rotacional de A, e usar que o divergente de A é zero, vocês podem mostrar essa equação daqui. Então, essas duas equações, na verdade, elas são um análogo em termos do que elas se prestam na teoria, elas são um análogo da equação de Schrödinger. Ou seja, elas são equações que são de primeira ordem no tempo e com elas você tem toda a dinâmica, toda a informação dinâmica do seu campo eletrodinâmico. Então, isso aqui é uma diferença já importante. Enquanto a equação de Schrödinger é algo que vem diretamente aqui da relação de dispersão e é a equação fundamental da teoria, na eletrodinâmica quântica, a relação de dispersão te leva a uma equação correta, que é a equação de onda, uma equação útil, mas é uma equação que não tem toda a informação dinâmica. A informação dinâmica está nesse conjunto aqui, nesse par de equações. Isso é uma diferença bem importante. Agora, a diferença mais fundamental da eletrodinâmica quântica para a mecânica quântica não relativística, ela se dá ao nível já do próprio programa das teorias. É isso que eu quero enfatizar aqui. Na mecânica quântica não relativística, a função de onda representa o estado de uma partícula. Então, quando você projeta esse estado nos autoestados da posição e pega a função de onda, o módulo quadrado vai ter a ver com a densidade de probabilidade de onde encontrar essa partícula. Você não pode destruir nem criar a partícula. O estado geral de uma partícula pode ser escrito como combinações de elementos da base. Por exemplo, autoestados da energia, às vezes é o mais prático. Enfim, pode ser qualquer base para o seu espaço de Hilbert. E aí, qual é o programa da mecânica quântica? É achar qual é a evolução temporal desse estado, ou seja, quais são os coeficientes de elemento da base, como que eles evoluem no tempo. E aí você resolve a equação de Schrödinger para isso. Então, na mecânica quântica não relativística, você tem que uma partícula pode estar numa superposição de diferentes estados. Olha como é diferente agora o programa da eletrodinâmica quântica relativística. Agora, o potencial vetor, que como a gente motivou anteriormente o análogo do psi, é um operador que vai atuar no estado de muitas partículas, que são os fótons. Então aqui você tem um processo que você cria e destrói partículas. Então agora o seu espaço, né, é muito mais complicado do que o espaço de Hilbert, porque é um espaço que tem que dar conta de processos que não conservam o número de partículas. E esse é o espaço de Fock que a gente discutiu anteriormente. E aí, para ver como essa diferença de programa afeta, o que seria o programa da eletrodinâmica quântica? Ver evolução temporal é você ver qual é a probabilidade de você criar e destruir fótons nos diferentes modos da teoria. Vamos ilustrar isso com exemplos. Pega, por exemplo, na mecânica quântica não relativística. Então, para você estudar a transição quântica no estado de uma partícula, você pode estar, no caso, por exemplo, do oscilador harmônico, você vê a probabilidade dele sair do estado fundamental e ir para o primeiro estado excitado. Então, por exemplo, aí você pode começar com o estado fundamental e aí você acoplou esse oscilador harmônico com algum agente externo, você deu um peteleco nele,
é uma probabilidade dessa partícula ir para o estado 1. Ou seja, a própria partícula saiu do estado 0 que ela estava e foi para o estado 1. Olha como é diferente na aerodinâmica quântica. Imagina que você tem um átomo que começa no vácuo, então o campo eletromagnético não tem fóton nenhum. Se tem uma transição eletrônica, e aí no caso, se você estiver pensando o elétron no átomo como não relativístico, a transição eletrônica vai ser uma transição desse tipo. O elétron sai, por exemplo, do estado 2s e vai para um p, ou seja, o elétron não foi destruído, não foi criado, não foi nada, ele só mudou de estado. Mas o que acontece no setor do campo? Essa transição eletrônica cria um fóton. Então o fóton não mudou de um estado para o outro, ele foi criado, ele foi produzido. Isso é mais forte ainda de ver no processo de espalhamento. Então, por exemplo, aqui o espalhamento Compton. Um fóton chega no modo Q lambda e aí é espalhado por um elétron aqui e no final você tem um fóton no estado Q' lambda'. E aí, quer dizer, então você foi de um fóton no modo Q lambda e a transição agora foi para um estado com um fóton em outro modo. Mas isso não quer dizer que um fóton trocou de modo. Isso não tem nem como, isso não está nem definido em eletrodinâmica quântica. O que acontece é que o fóton original foi destruído, aniquilado pelo elétron, e outro fóton foi criado em outro modo. Isso fica bem claro aqui pela própria estrutura do operador, do potencial vetor, né? Você vê que o que você consegue fazer é destruir o fóton num modo e depois criar em outro modo. Esse é o processo que está acontecendo. Inclusive, esse é só um dos processos possíveis, que ocorre com uma certa probabilidade. Tem a probabilidade também aqui de outros processos, que não vão necessariamente conservar o número de partículas. Então, essa é justamente a riqueza que a gente estava comentando aqui. A gente está lidando com um estado intrinsecamente, fundamentalmente, multipartículas. É uma forma diferente totalmente de pensar a mecânica quântica, no caso do campo eletromagnético. Então, isso aqui é muito interessante. A gente, do ponto de vista algébrico, construiu a eletrodinâmica quântica por uma analogia direta com um problema específico da mecânica quântica não relativística, que era o oscilador harmônico, e a gente chegou numa teoria muito diferente, e a gente já discutiu bastante nos últimos vídeos, e vai apreciar isso muito mais quando a gente estiver fazendo os exemplos que a gente vai fazer mais para frente no curso, tá? Então isso encerra esse vídeo, e no encontro presencial a gente discute mais.